eu sou Mauro Tanaka, eu sou artista sonoro, luthier, músico e educador. Esse vídeo está sendo gravado e realizado utilizando os recursos da ação emergencial da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, lá do Ministério do Turismo e da Secretaria da Cultura, e evidentemente com o apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba e a sua Secretaria de Cultura. Muito bem, esse vídeo é para falar um pouco das coisas que eu faço em relação à cultura, né? Pela cidade de Sorocaba e pelo Brasil todo. Eu tenho uma oficina de luthieria, e luthieria é aquele ofício das pessoas que constroem e reparam instrumentos musicais. Eu tenho uma oficina que faz reparos de instrumentos musicais de corda, dedilhada, né, principalmente, como violão, guitarra elétrica, contrabaixo, cavaquinho e todos esses instrumentos de corda mais comuns. Também aparecem alguns instrumentos de cordas friccionadas, como violoncelo, violino e contrabaixo, né, aqueles instrumentos de orquestra, para fazer reparos, né? Eu não trabalho mais com construção, apenas com reparo de instrumentos. Bom, uma coisa que eu destaco no meu trabalho é a construção de instrumentos musicais alternativos, né, construídos a partir de objetos do cotidiano ressignificados. Então, às vezes a gente olha um objeto e desobedece a função daquele objeto. Então, por exemplo, uma garrafa PET, ela serve para guardar o refrigerante, água, etc. Mas se a gente der uma desobedecida na função desse material, ele pode se tornar em algumas variações de instrumentos musicais. Isso eu acho que tem um valor interessante, principalmente para a educação musical, onde a gente pode levar esse espírito e essa curiosidade de explorar e construir instrumentos musicais usando esses materiais do cotidiano, né, do dia a dia, e ressignificando eles. Eu vou demonstrar para vocês algumas possibilidades aqui no decorrer desse vídeo. Então, vamos lá. Bom, como eu vinha falando, por exemplo, uma garrafa PET, né? Tá aqui um exemplo, né? Uma garrafa PET dessas comuns, com uma pequena modificação aqui, uma válvula de pneu colocada na tampa. A gente consegue colocar ar comprimido dentro, né? E com esse ar a gente consegue obter esse tipo de som. Então, duas garrafas diferentes podem ter sons diferentes. E se a gente tirar um pouco de ar de uma delas? Tá aí, então, essa é uma possibilidade, né, de dar uma pequena modificada num objeto que é tão comum, a gente vê às vezes jogado nos rios, né, que acaba parando no mar e tal, e às vezes a gente consegue construir alguma coisa como um instrumento musical. A gente pode dispor essas garrafas como uma marimba ou em alguma outra disposição que a gente queira. E aí cada garrafa pode ter uma nota musical diferente. É legal, né? Eu vou passar para o próximo instrumento. Dando continuidade nas possibilidades com a garrafa PET, aqui eu tenho uma garrafa PET, um tubo de PVC e uma corda de varal, né? E aí a gente tem essa possibilidade aqui. Então é isso, né? Mais uma outra modificação aqui da garrafa PET é a utilização como instrumento musical. Uma outra possibilidade é a utilização, por exemplo, de latas, né? Essa lata aqui de achocolatado ou de leite em pó, com essa madeira, né? Pedaços de madeira, restos de madeira, na verdade, linhas de pesca, né? Aí a gente tem um instrumento de cordas aqui também, ó.
Uma outra ideia aqui é usar a lata, né, do achocolatado ou do leite, que seja, com uma corda aqui. E aí já tem um som, né, de cordas. E aí a gente pode tocar ele como se fosse um berimbau, né, assim. E aí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a outra possibilidade é usar. O legal desse instrumento aqui, que ele se chama marimbau. Ele é um instrumento bem comum na região nordeste do país. Inclusive o Ariano Suassuna, na sua banda, né, que chama Quinteto Armorial, eles utilizam esse instrumento aqui, que é um instrumento bem da cultura popular lá, né? E é interessante que esse mesmo instrumento ele ocorre com as pessoas que foram escravizadas, né, os negros escravizados lá nos Estados Unidos. Lá um instrumento chama diddley bow, ou seja, veja que isso possivelmente seja da cultura africana, né, de utilização dessa corda e algum objeto que amplifique o som, como uma lata, uma cabaça ou alguma coisa assim. Então, mais um instrumento de corda feito com uma lata, usando aqui restos de madeira e etc. Bom, da garrafa PET, né, com algumas modificações, essa é uma outra possibilidade, né? Aqui eu estou usando uma outra garrafa plástica, que é uma garrafa de alvejante, o sabão em pó, né, com algumas extras aqui, mas aqui está passando uma corda de pesca, né, no meio da garrafa, e aqui tem um fundo de garrafa que é usado aqui para fazer a afinação, né? Então a gente pode torcer apertando e soltar. E aí tem esse som aqui. E aí movimentando essa cabeça aqui, a gente muda as notas, né? Então ficaria assim. Então mais uma possibilidade aí, garrafa PET, outros plásticos modificados. Mudando um pouco de material, eu trouxe aqui um tubo de PVC, né, com um cabo de vassoura aqui na ponta, né, e uma abertura. Então ele não tem nenhum furo, mas ele produz esse tipo de som aqui, ó. Então, estou mudando as notas com a pressão de ar, né, que é soprado aqui, e tampando e abrindo essa boca aqui. Aí temos uma flauta, então, com um pedaço de tubo de PVC comum, né? Bom, ainda na família desses instrumentos de sopro, usando tubos de PVC, eu estou usando aqui uma pá de lixo, né, que tem esse tubo oco aqui, com um balão de festa aqui, né? E aí ele tem esse som aqui. Então, uma pá de lixo.
Mais um instrumento de sopro aqui, né? Usando CDs, né? E esse tubo aqui de papelão, normalmente usado para toalhas de papel. Então, tubo, CD, tubo. E aí eu vou desmontar ele aqui depois de mostrar para vocês. Então, usando CDs, né? 3 CDs, aqui um prendedor de cabelo, de roupa, quer dizer, prendedor de roupa e um tubo de toalha de papel. Esses CDs estão assim, são 3 CDs, né? Um deles cortado assim e outros 2 aqui. Então a gente coloca assim, ele defasado e monta aqui o bocal. Ó. Legal? Bom, é nessa pesquisa que eu venho desenvolvendo de buscar instrumentos diferenciados, né, para poder utilizar esses objetos e tal, eu faço buscas por instrumentos diferentes, normalmente de culturas que são silenciadas, né, como a africana, como a oriental, né, mesmo os instrumentos de Bali, do Japão ou da China, tem uma variedade muito grande de tipos de instrumentos musicais diferenciados. E nessa busca eu me deparei com um instrumento de percussão africano, da região de Mali, do Senegal ou de Gana. Esse é um instrumento, chama-se assalato. Na verdade ele tem muitos nomes dependendo da região da África onde ele ocorre. Então pode chamar de ashlato, assalato, banacula, cachaca, telev e assim vai. Então tem várias possibilidades de nome. O nome mais comum que a gente vem usando já no Brasil há alguns anos é o assalato. Esse instrumento lá na África ele é composto por 2 cabaças, né? Na verdade é um fruto de uma árvore que dá naquela região do Senegal, que chama-se Oncobas spinosa. Então essa cabaça seca, ela servia para colocar rapé, ou as crianças faziam alguns brinquedos com eles, punham pedrinhas dentro, perceberam que faziam um chocalho. E aí passaram uma corda no meio e o instrumento ficou assim. Então, ó, são 2 pequenas cabaças, né, com pedrinhas dentro e com um cordão aqui. E aí a gente tem uma possibilidade de polirritmia, né? Então acontecem 2 ritmos ao mesmo tempo, um que é do chocalho e o outro que é do instrumento chocando contra ele mesmo. Então esse tipo de situação aqui. E se a gente puser um em cada mão, essa possibilidade fica vezes 4, né? Então temos aqui, ó. Só que aqui no Brasil é muito difícil encontrar esse tipo de material, né? Esse tipo de fruto, ele só é encontrado lá na África mesmo. Então eu fui nesses anos todos buscando maneiras alternativas de fazer a construção dele. A primeira delas foi usar bolinhas de ping-pong. Então tem aqui, né? Bolinha de ping-pong, um cordão. Só que a bolinha de ping-pong é muito leve, ela dificulta fazer alguns movimentos, né? Dá para brincar. Então esse foi o primeiro jeito que eu encontrei de fazer a construção. Mas como ele era muito leve, eu testei um outro tipo de material, que foram bolinhas de madeira. Na verdade, não bolinhas, né? Eu usei esse material aqui, que parece uma rolha, né? Mas ela é oca. E também, né? Com a cordinha aqui no meio e tal. Mas eu percebi que o som do chocalho é bem baixinho, né? Então a gente tem só praticamente o som da batida, né?
não temos o som do chocalho. Bom, daí, então, eu testei a construção com tampinhas de garrafa PET. E aí eu vou pegar eles aqui. Com a tampinha de garrafa PET a coisa ficou mais interessante, porque ela tem um peso mais legal e o som do chocalho também. Então, esse já funcionou bem melhor, né? Mas ainda assim, né, essa busca contínua pelo tipo de instrumento que a gente quer, aquela sonoridade e o jeito de tocar, eu fui atrás de mais uma outra forma, que foi cobrindo a bolinha de ping-pong com papel machê. E aí o resultado é esse aqui. Então, Então esse foi um jeito bem bacana já de chegar próximo do que um instrumento africano podia fornecer. Bom, por último, a maneira que eu encontrei, que é como eu produzo esse instrumento atualmente, é unindo as tecnologias disponíveis, né, atuais, e unindo essa coisa da ancestralidade, né? Então, eu escaneei o fruto da Uncobas spinosa africano e tenho feito eles impresso em impressora 3D. Então ele tem o mesmo formato e o jeitão da Uncobas spinosa, né, do fruto, mas ele está impresso em plástico ABS e feito em impressora 3D. Então temos aqui um instrumento Então é isso, esse é o meu percurso na construção desse instrumento africano que chama assalato. Eu tenho produzido esses instrumentos e tenho conseguido exportar eles, né? Então tenho instrumentos fabricados por mim, espalhados por todos os continentes do mundo. Hoje foi para o Japão, foi para a Austrália, foi para a Itália, para a Espanha, para a Suécia, Chile, Argentina, Brasil, né? Tô instrumento espalhado por o Brasil todo. Então é isso. Espero que vocês gostem desse material, que seja como uma mensagem numa garrafa jogada no oceano, que alguém possa fazer um bom uso desse material, né, de entender essa construção dos instrumentos malucos e esse recorte que eu fiz aqui com esse instrumento tão especial que é o assalato. Então, eu gostaria de agradecer aqui novamente a lei, né, Aldir Blanc, por esse auxílio emergencial que surgiu dessa lei Aldir Blanc, o Ministério do Turismo, a Secretaria da Cultura e a Prefeitura Municipal de Sorocaba que proporcionaram a realização desse material. Muito obrigado, um grande abraço, espero que todos estejam bem e é isso aí, até a próxima.